na linha aí com o Tenente Coronel Éder Jaciel. Já vamos dividir tela com ele. E vai trazer mais detalhes aí deste novo comando. Muito boa tarde, Tenente Coronel. Boa tarde, Natália. Você foi bastante incisiva aí no seu pedido, porque eu praticamente não parei, né, desde que a gente assumiu aí, são bastantes atribuições aí para a criação do batalhão. Mas é uma alegria estar falando com o pessoal de Tijucas aí, tá 3 anos depois, mais rugas, né? Menos cabelo mas a vontade continua a mesma, né? Menos Mas, cabelos e os que tem estão ficando brancos já, né? sem dúvida, sem dúvida. Não é fácil ser policial nessa conjectura, né, que a gente tem aí de política criminal, né? Bastante difícil, né? Tenente Mas sem Coronel, você enfatizou muito aí o seu jeito de comandar, o seu jeito de trabalhar, né? E também falou um pouco também da sua experiência. E com tanta experiência, uma bagagem, e trabalhando agora praticamente de casa, né? É a sua região, a sua cidade também aqui, que faz parte dessa região. Englobando tudo isso, o que você pretende trazer de melhoria aí para a Polícia Militar e para a segurança aqui no Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda? Bom, assim, cada comandante tem uma filosofia de trabalho, né? Eu estou contente com os atuais comandantes. Nós temos que ter alguns ajustes, né? E a minha filosofia de trabalho, ela sempre foi uma filosofia de valorização da tropa, de combate diretamente ao crime, principalmente ao tráfico de drogas, que eu entendo aí que é a grande fonte de mal, né, no nosso país aí. Ele financia basicamente todos os outros crimes, né? E com a criação do batalhão, Natália, o que que acontece? Você muda de status, né? Então nós temos hoje a possibilidade de aumentar ao longo dos anos, é uma coisa que não vai acontecer agora, o efetivo, a destinação orçamentária para toda essa região que ficava ligada a Balneário Camboriú. Então hoje nós temos aí, foi um esforço político, diga-se de passagem, né? Desde o governador, passando por deputados da região, né, que estiveram lá ontem, fizeram seu discurso, prefeitos, vereadores, lideranças da comunidade, até estava extremamente prestigiada a passagem de comando, mas a ideia é essa, assim, é a gente trabalhar forte em cima do crime. Já estamos com operações vistas, já estamos com elementos do crime organizado mapeados, né? O povo de Jucas, sobretudo, né, que é a maior audiência de vocês, ele respondeu muito bem, né, a forma nossa de comando, né? Até porque existia ali na região do Jardim Progresso e outras áreas ali um domínio completo do crime organizado, coisa que hoje em dia não tem. Até ontem foi feita uma pequena operação ali sob o comando do Major Moreto, parabéns à tropa aí que logrou êxito em fazer a prisão de 2 traficantes, um deles uma mulher ali com uma porção significativa de cocaína, e vão ficar presos, porque foi muito bem feita a operação. A Polícia Civil fez o flagrante delito e foi encaminhado hoje, tem audiência de custódia, e nós não vamos dar trégua, porque assim, é muito vantajoso financeiramente o crime no Brasil, né? Nós estamos hoje, atualmente, o que mais me preocupa em todo o Vale e Costa Esmeralda é furto. O cidadão comum às vezes, fui assaltado. O furto no Brasil, né, é apropriar-se de coisa aí, é óbvio, né, aquele vagabundo que entra na sua casa, leva a sua TV, que se você comprou 12 prestações, é aquele sujeito que leva a tua ferramenta ali da tua obra. Então, basicamente, no Brasil, o sujeito tem direito a um furto, né? Porque não acontece nada com ele a primeira vez, talvez nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Então, nós vamos ter um trabalho em conjunto aí com a Polícia Civil, tenho certeza que ela vai nos ombrear nesse sentido, com o Judiciário e o Ministério Público, para a gente tentar produzir relatórios e mostrar que se trata de uma epidemia e outra organizada. Então é impressionante a quantidade de furto que tem na região. O grande problema é a política criminal. Então, inclusive, aproveitar sempre a oportunidade, que estamos em ano eleitoral. Então, por favor, como a minha profissão é segurança pública, eu sou um especialista em segurança pública, votem em candidatos que tenham uma política crime, que tenham aí olhos para uma política criminal. Não só falar em pena, porque as penas são boas no Brasil, o problema é que não se cumprem as penas, né? Então a gente precisa de uma reforma na lei processual penal, na lei de execução penal. Elas são verdadeiras piadas, né? A, a maneira como se trata o adolescente infrator é uma piada no Brasil, é uma piada. E eu desafiei qualquer professor universitário a debater comigo, porque os fatos são esses.
tive a mesma formação que essas pessoas, né? Então esse garantismo penal ele não tem base empírica. Se colocou isso há quase 40 anos atrás como a solução, essa mentira vagabunda, essa mentira deslavada aí do desencarceramento. Eu peço perdão pela maneira que eu trato as coisas, mas as coisas são muito sérias. As pessoas são tratadas aí de um cidadão, a Tenente vítima... Coronel, aproveitando aí que você falou a maneira como eu trato as coisas, então já vou pegar um gancho aí para fazer a próxima pergunta. A população aqui te conheceu muito na sua época de major, de comando aqui em Tijucas também, porque você tratava o trabalho de uma forma diferente também, de estar sempre às ruas. Alguns oficiais preferem ficar mais dentro da companhia. O senhor já preferia estar nas ruas também. Isso vai continuar? A gente vai ver o tenente-coronel nas ruas em operações? Acontece o seguinte, assim, os oficiais em Santa Catarina, de um modo geral, eles são operacionais. Até discutia ontem, no sentido bom, né, com o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Pontes, e com o comandante regional, o Coronel Jofrei. Eles têm, cada um deles, ficaram 17 anos como tenentes, então tem uma experiência operacional gigantesca. Foi com esses caras que eu aprendi. Eles tinham 17 anos ininterruptos de rua. Então é muito comum o oficial mais antigo ter o que ocorre é que nós temos atribuições administrativas gigantescas ligadas à esfera penal, processual penal militar, administrativa. Então a polícia é uma empresa, então você tem pneu de viatura, você tem que providenciar pneu de viatura. Então as responsabilidades são muito grandes e você não pode sempre delegar isso. A minha presença na rua, pelo meu posto, ela é menor. Não, pelo meu gosto eu estou na rua, porque eu gosto mesmo de botar a mão em vagabundo. Mas o que acontece é que, até porque eu sou autoridade judiciária militar, então nos inquéritos policiais militares, para apurar as condutas, né, eu sou autoridade que delega. Então nem sempre eu posso estar à frente, porque isso seria passado para uma esfera superior. Mas a minha ideia é, pelo menos, estar ali ouvindo a comunidade, né? Eu tenho esse canal direto com a comunidade, até como você falou, eu moro na região, né? Não revelo onde eu moro por questões de segurança minha. Eu moro na região, eu conheço as pessoas e eu abro esse canal. Então os canais diretos aí são as redes de vizinhos, né, a própria Rede Catarina. Existe um programa ali que foi criado pelo Daniel Nunes, que é o comandante de Balneário Camboriú, tenente-coronel, que é os protetores do lar. Então esses canais diretos, eles me trazem bastante informações, até porque a gente não tem, assim, eu falei, o possível e o impossível, porque a gente vai além até do que preconiza, né, o nosso trabalho, às vezes vai além, se coloca em risco, né, não quero dar muitos detalhes aqui. Mas o nosso jeito de trabalhar é esse, assim. Eu valorizo muito os oficiais da nossa, são muito poucos, né? Nós teremos mudanças, obviamente, né? Mudanças de comando em pouco tempo, teremos mudanças de filosofia, e o que diferencia é esse jogo aberto, sem essa necessidade de vaidade, de autopromoção. Isso acontece aí talvez porque a comunidade... E o fenômeno de eu ficar conhecido também coincidiu com o boom aí das redes sociais, né? Porque eu sempre trabalhei dessa maneira, né? Desde sempre. E coincidiu aí porque as redes sociais democratizaram muito a informação e o cidadão pode dar sua opinião. Inclusive tem opiniões contras aí, né? Acabo não tendo mais Facebook, mas recebi hoje aí um sujeito que estava triste com a minha chegada, porque, segundo eles, marginais podem morrer. Então, cada um se manifesta de acordo com aquilo que defende, né? Em relação a marginais podem morrer, a gente vai dando continuidade por aqui. Tenente Coronel, você trabalhou aqui na nossa região em uma época diferente da que a gente vive hoje, né? O crime era diferente, tinha o Jardim Progresso de uma certa forma muito complicada, né? Todos já acompanharam aqui. E agora está um pouco diferente, vamos dizer assim. E qual é a expectativa, então, para esse retorno e para o que vai encontrar aqui na nossa região? Bom, assim, a política de segurança pública no Vale e na Costa Esmeralda, ela está boa, né? O que nós temos que enfrentar é eu chamo, né, de pandemia de furto, que é muito alto, assim, os índices de furto são assustadores. E isso não é só aqui na nossa região, os nossos índices são os menores comparativamente com outras regiões, né? São os menores que têm regiões semelhantes aqui, até próprio Balneário Camboriú, um pouco
maior e tal, eles são menores, mas isso é alto ainda, porque o cidadão que está... O que me indigna, eu preciso falar sobre isso, só me desculpe, mas é assim, ó, o que me indigna é a maneira como o crime é tratado. Eles tratam o cidadão como um idiota, me desculpem as políticas de segurança pública, porque diz que só se fala no criminoso, só se tem essa ideia, tudo é para o crime dele, desde a audiência de custódia, e a vítima ela é tratada como ali um burguês, né, um sujeito que nada, não é. A maioria das vítimas de furto são pessoas que ganham pouco, que trabalham muito para comprar aquilo que tem, muitas vezes em prestações aí de 10, 12, 15 vezes. E o desgraçado ladrão invade a casa da pessoa, leva o que ela tem e praticamente ela não tem resposta nenhuma. A polícia prende o mesmo sujeito 38, 50 vezes, 70 vezes, nós temos casos aí, e o sujeito é solto. Isso não é culpa da justiça, isso não é culpa do judiciário. Evidentemente que há posturas que podem ser melhores, né, menos garantistas, isso sim é uma culpa de algum magistrado que entende essa linha equivocada, né, essa linha terrível aí, que é o garantismo penal, né, direito penal mínimo, mas no geral elas são lacunas que a nossa legislação permite. Então a gente, como está nesse ano, é muito importante a gente focar nisso, né? Então no próprio trabalho da polícia, né, a gente tem que trabalhar com o que tem, a legislação é essa, é a gente tentar o máximo possível encarcerar esse tipo de sujeito. E é por óbvio, né, aquele que é dado ao crime violento, que é ligado à facção criminosa, esse é perigoso, né? Então esse vai ser enfrentado aí pelas guarnições especiais, né, pelos nossos PPTs que vão ser reforçados, pelas agências de inteligência que vão ser reforçados. Ontem eu tive o acompanhamento do subcomandante do BOP na mensagem, já alinhou que sempre que possível o BOP também vai enfrentar esse tipo de atuação. A gente tem toda a PMSC, né? Eu tenho todo o apoio dos meus comandantes para a gente operar nesse sentido. Em pouco tempo não teremos operações aí contra o tráfico de drogas e o Vale pode ter certeza que vai melhorar, já está bom, né? As pessoas certamente se sentem inseguras, dado esses furtos, essas situações aí, mas ela vai melhorar. Inclusive ontem à noite ali eu saí bastante tarde do quartel, teve essa operação Sem Terra, né, coordenada aí pelo Favoreto, teve parabéns às guarnições, né, são sempre os heróis, são os policiais da ponta, né, e ontem a gente também fez uma operação já aqui na região de Itapema de acompanhamento aos moradores aí de rua, né. Hoje em dia tem esse eufemismo, morador em situação de rua, mas boa parte deles são envolvidos com furto, né, com tráfico de drogas, são usuários de drogas, tem problemas psicológicos, problemas familiares graves. Existe esse lado humano de acompanhamento das pessoas, mas também existe o lado policial, né, são sempre escolhas, né, o crime é uma escolha, né, ninguém é impelido ao crime como certos doutrinadores dizem, assim, até porque a maioria de nós aí não é de família rica, não nasceu com uma colher de prata aí na mesa, e sabe que isso é uma balela, aí, uma conversinha furada de doutrinadores aí fracassados, né? Olha só. E o que de inovação você pretende trazer nesse novo comando? Natália, assim, as inovações, elas são sempre políticas de segurança pública da própria PMSC, né? Então nós temos projetos aqui, até da própria prefeita Nilza aí, grande parceira nossa, a gente sempre trabalha com a situação de uma maneira muito tranquila, né, sem bandeiras e aproveitando aí esse capital político aí em prol das pessoas, né. Então a gente tem na cidade de Itapema, são mais de 150 câmeras, Bombinhas também tem um projeto semelhante, que essas câmeras que são chamadas OCRs, que são leitores, né, eles têm capacidade de leitor de placas e isso ajuda demais. Até ajuda a nossa co-irmã, a Polícia Civil, nos processos de apuração da infração penal. É muito importante que a gente tenha no Brasil essa ideia de que sem um bom processo, né, você não consegue manter o sujeito encarcerado. Veja só, nós temos as operações Ragnarok, né, conduzida pela Polícia Militar, temos a Operação Leviatã, conduzida pela Polícia Civil, e ambas aí tiveram as suas condenações, né, confirmadas aí pelos tribunais superiores. Então os vagabundos ali envolvidos nisso foram condenados e cumpriram pena de 18 anos. Claro que no Brasil o cara é condenado de 18 anos, cumpre 3, 4, daqui a pouco esses desgraçados estão na rua aí, incomodando a sociedade de bem, né? Incomodando a sociedade de bem. Tenente Coronel, muito obrigado pela sua participação.
Lembrando, pessoal aí de casa, que a gente teve quase que implorar aí uma participação dele hoje, porque a agenda tá cheia, então agradecemos aí esse momento de conversa. Todos os detalhes dessa entrevista vão estar lá no vipsocial.com.br. Mais uma vez, muito obrigado, Tenente Coronel, e seja muito bem-vindo novamente à nossa região. Natália, só mais um detalhe. Eu pretendo transformar a vida do usuário de droga no inferno, de acordo com a lei. Eu quero abordar ele 50 vezes por dia. É esse sujeito aí, geralmente, aí que se da paz, espiritualizado, gosta das frases do Osho, né? É um sujeito do amor, mas esse sujeito é o cara que financia o crime. Então aqui nós temos no Calçadão do Itapema bastante uso. A lei me dá pouco instrumento para fazer isso, mas nós já alinhamos com o judiciário, vão ter penas pecuniárias, para as pessoas vão pagar multa, essa multa vai ser revertida em segurança pública. Então eu pretendo abordar esse sujeito dia e noite, assim, e tentar devolver, utilizando os instrumentos legais possíveis, a vida desses locais públicos, as pessoas de bem. E pessoa de bem não usa droga, não venha com esse papinho assim de, olha, quem é você para definir o que é pessoa de bem? Pessoa de bem cumpre a lei, simples assim, não faz mal aos outros, não financia o crime organizado. Então você que está me ouvindo aí, acredita nessa balela de droga recreativa, não, você é um financiador do crime, sim, você tem sangue nas mãos, tudo bem se você quiser usar, mas durma com isso na sua consciência, você não é legal. Não adianta você colocar frasezinha, fazer tatuagenzinha massa. Não, você não é nada legal, eu queria até dizer outro termo. Você é que financia isso realmente. E pode ter certeza que não dormirás com a consciência tranquila. Perfeitamente. Olha só, vamos dar mais um spoiler aqui então, Tenente Coronel. Eu já faço o convite para você. A segunda temporada do podcast Fuga, que teve estreia o ano passado com essa pessoa que vos fala, Tenente Coronel Éder, vai voltar e já está feito aí o convite, então, para você trazer todos esses pensamentos em uma conversa bem agitada. E aí sim, a gente pode conseguir falar bastante tempo sobre muitos assuntos. Perfeitamente? Obrigado. Muito obrigado pela participação no Jornal VIP.